Olá, tá começando mais um programa Vida e Saúde, tudo bem com você? Eu espero que possa ficar ainda melhor depois do programa de hoje. Para tudo que você está fazendo e preste atenção na sua vida. Você é uma pessoa que tem saúde de verdade? Se sim, que bom, que ótimo, continua. Mas se tem alguma coisa que está te incomodando, esse aqui é o seu programa. Fica junto comigo para aprender a como se cuidar melhor e ser mais feliz. Antes de mais nada, eu quero convidar você para refletir um pouquinho na Palavra de Deus, num verso lá de Mateus 11, versos 28 e 29, que diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e então vocês encontrarão descanso. Que promessa maravilhosa Deus tem para você hoje, para mim também. Ele quer trocar os fardos com a gente, quer que a gente aprenda com Ele a ser manso e humilde, e a gente vai ser feliz dessa maneira. No programa Vida e Saúde de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre lesões do esporte e vai ter receita também por aqui. Olha só, você vai aprender esse shake saúde, uma receita bem simples, bem fácil, mas muito criativa. Presta atenção, daqui a pouquinho eu vou falar o que você vai precisar para essa receita, e se você não puder anotar agora, não tem problema não, daqui a pouquinho você acessa o nosso blog novotempo.com/vida e saúde, pega todos os ingredientes e faz esse shake saúde aí na sua casa, tá certo? A gente tem aqui para falar sobre esse assunto o Dr. Gabriel Monteiro, que é ortopedista do Hospital Adventista de São Paulo. Obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço, obrigado. Também estamos aqui com a gente o Rogério Zero, que é fisioterapeuta lá do Cevisa. Obrigada pela participação, Rogério. Eu agradeço, Teru. Um prazer estar aqui com você. Olha, a gente pensando em esportes, atividade física, muita gente tem se engajado e se comprometido em fazer alguma atividade física. Eu mesma estou tentando, estou na luta. Você, de repente, começou a correr, começou a se inscrever numa academia, está fazendo natação, fazendo algum tipo de prática esportiva. Parabéns para você. Mas problemas podem surgir no caminho e esses problemas podem vir em forma de lesões. Doutor, fala pra gente, por que essas lesões podem ocorrer? Então, só pelo simples fato de começar uma prática esportiva, a pessoa já está mais sujeita ao risco de lesões, né? E muitas vezes um condicionamento físico inadequado, o uso de equipamentos inapropriados, como calçados, por exemplo, tudo isso favorece o risco de lesões, né? A prática de uma atividade também de uma maneira inapropriada pode já lesar. Com certeza. Quer dizer, não é uma coisa, porque eu estou fazendo atividade, já estou ganhando, mas vou aumentar a carga aqui, já posso estar em risco. Pode, porque o corpo ele precisa de um tempo de preparo, né? Para fortalecer tanto a parte muscular, ganhar força muscular, fortalecimento tendíneo, ligamentar, tudo isso para você evitar o risco de ter uma lesão. Todo mundo pode fazer atividade física, doutor? Todo mundo pode e deve, né? Existem alguns pacientes que realmente têm algumas comorbidades, têm algumas limitações, mas uma atividade física leve, com uma assistência de um profissional, com certeza ela deve ser executada. É recomendado para todo mundo, né? Sim. Rogério, fala pra gente a diferença entre uma lesão intrínseca e uma lesão extrínseca. Ok. As lesões intrínsecas estão relacionadas ao nosso biotipo. Cada pessoa, cada indivíduo tem uma capacidade funcional específica. Então, está relacionado. Se ele não tem um preparo, se é aquele atleta, por exemplo, né, falando na lesão, do final de semana, então ele só vai fazer a prática no domingo. Tá. Lá, que ele vai jogar o futebol dele lá. Então, ele não teve um preparo de exercício físico, que é um remédio importante para a saúde, o exercício. Então, é feito pelo menos 30 minutos diários. Então, ele não tem um preparo para aquela atividade, ele não preparou o organismo dele para aquela ação. E o fator extrínseco seria relacionado ao externo. Então, ele vai ter o risco, que é o risco que a gente tem a todo momento, de ter uma batida, um choque com o adversário, uma torção, pisou em falso, o chão, o piso, até, como o doutor falou, né, também o tipo de calçado apropriado para cada esporte, ou seja, os equipamentos que vão lhe ajudar e favorecer a prática daquele esporte. Então, entendi. Essa parte e tem que estar é interessante, Teru, que cerca de 70% das pessoas que praticam esporte no final de semana só fazem no final de semana. Então, não tem uma rotina diária, um preparo físico. Então, com certeza, quando ela vai praticar um esporte, o risco de lesão aumenta aí bastante, né? Por exemplo, quem faz corrida é muito bacana, é legal tudo, mas precisa fazer de repente uma musculação, fortalecimento durante a semana para aguentar o pique da corrida. Sim.
além de fortalecimento muscular, um alongamento antes e após o exercício, né? Utilizar um calçado adequado de acordo com a pisada do paciente, tudo isso são formas que nós temos para evitar o risco de lesões. É aquela coisa, né? Não é porque você resolveu fazer atividade física que você vai sair igual um doidinho aí pelas ruas fazendo o que dá para fazer. A gente tem muito profissional especializado nessa área e hoje em dia tem crescido realmente a busca. Eu acho que, não sei se vocês conseguem ver isso no consultório, né? Muita gente está resolvendo sair do sofá e colocando a máquina viva para funcionar, mas é preciso cuidado, cautela e auxílio de profissional. Com certeza, Tereza. Ó, quero mostrar para você agora o que a gente vai precisar para a receita. De suco de laranja, mais ou menos meia xícara de suco de laranja. Para esse shake saúde, a gente vai usar também meio mamão papaya, que é o mais docinho, então a gente não vai usar açúcar nessa receita. E também a gente vai usar um pouquinho de morango picado, mais ou menos 5 morangos picados. Depende, é claro, do tamanho desse moranguinho que você está usando. E a gente vai usar também 2 xícaras de leite vegetal. Você escolhe, pode ser o de soja, pode ser um de amêndoa que você tenha feito aí em casa. Eu vou aqui na geladeira pegar um de aveia muito legal. Hoje em dia a gente tem muito produto... tá aqui. Muito leite vegetal pronto no mercado, né? Tem de todos os tipos de arroz, de aveia, de girassol, já vi também. 2 xícaras é o que a gente vai usar. Receita bem fácil. E falando em alimentação, enquanto eu preparo aqui, eu queria saber, tem relação a alimentação saudável com a prática de atividade física? Rogério, fala pra gente. Tem sim, é como se diz, né? Que teu remédio seja teu alimento, que teu alimento seja teu remédio. Então, o alimento ele traz muito suporte para nutricional, também a parte de reposição hídrica que nós precisamos, a parte de íons, minerais que estão contidos nos alimentos. Então, a pessoa vai encontrar aí na própria natureza os meios necessários para ela poder se fortalecer. Entendi. E se ela se alimentar bem, ela vai ter o benefício. Muita gente está fazendo atividade em busca do peso ideal, né, doutor? Uhum. Em busca de melhor saúde. A alimentação e a atividade física tem que andar ali juntinho. Tem que andar junto. Uma dieta equilibrada, um descanso e a atividade física são pilares, né, que devem fazer parte do nosso dia a dia. E como o Rogério falou, é muito importante a dieta para uma pessoa que está praticando atividade física. Evita, por exemplo, né, o aparecimento de câimbras, que é uma contração muscular muitas vezes comum após um esforço físico. E a dieta, nesse sentido, é um remédio para essa enfermidade, né? Bom, vamos pensar o seguinte. As lesões acontecem muitas vezes durante a prática da atividade física. Digamos que eu estava na academia e aconteceu que eu senti uma fisgada, a famosa fisgada, né? O que fazer no momento em que acontece essa lesão, se é que eu consigo perceber? Então, a fisgada, né, que o pessoal comenta, geralmente é um estiramento ou uma distensão muscular, né? Nesse momento, o que aconteceu? Por um alongamento excessivo, a musculatura sofreu, algumas fibras musculares foram lesionadas e o mais indicado nesse momento seria parar com a atividade física, repousar nesse momento e o que eu aconselho bastante, principalmente nas primeiras 48 horas, é fazer compressas de gelo que iria atuar naquela musculatura, evitando o aumento da inflamação. Então, basicamente, seria um repouso, né? E uma crioterapia, que seria as compressas de gelo. Se essa dor persistir, o paciente, a pessoa deveria procurar a ajuda de um profissional para avaliar o grau de lesão. Eu falei que é durante a prática, mas às vezes, quando o corpo está aquecido, pensando aqui, né? Às vezes a pessoa não sente tanto, ela vai sentir depois quando está em repouso, que o corpo realmente esfriou. O que não fazer, Rogério? Nesse caso, que a gente pode considerar uma lesão aguda, e aí você não pode usar calor. Muitos vão ali, fazem calor, outros vão massagear a região, de uma forma que não sabe o risco que poderá causar. Então, o método que o doutor está citando aqui é o método RICE, que é repouso, gelo, compressão e elevação. Repete pra gente, como é que é o nome desse método? RICE ou RICE, tá. Que é repouso, aí o ICE, né, que é o gelo, compressão e elevação do membro. Essa é a base de segurança para você não provocar as lesões secundárias, que ali ocorreu uma lesão primária, que as primeiras fibras foram rompidas,
foram lesadas e você tem que bloquear para que não progrida o problema, né? Massagem, pode? Não deve ser feito nesse momento. Nesse momento agudo, não. Gel para dor, aquele gel com a base de menta, a base de pode ser usado? Eu aconselho mais o gelo, porque alguns sprays, né, que o pessoal geralmente utiliza, ele muitas vezes tem um composto tóxico, né, o cloroetano. E muitas vezes, utilizando isso de uma forma inapropriada, existe o risco de outras lesões no paciente. E muitas vezes são lesões abertas. Nesse tipo de lesão, não deve ser utilizado nenhum tipo de spray. Medicamento, relaxante muscular ou alguma coisa, um analgésico, pode ser utilizado? Pode com auxílio médico, né? Eu acho que a automedicação não deve ser feita. Muitas vezes o paciente começa a tomar um remédio, na verdade não é o tipo de remédio adequado. É muito comum o paciente ele começar a tomar achar que está tomando um analgésico e na verdade quando ele fala na consulta é um antibiótico, que não tem nenhuma correlação. O anti-inflamatório às vezes vai mascarar o problema? Não, nesse momento é indicado analgésicos e anti-inflamatórios, mas com ajuda médica, né? O que acontece se uma pessoa que está com essa lesão, ela toma um remédio e ela fala assim, melhorei hoje, mas amanhã a dor apareceu de novo, ela toma de novo o remédio. O que ela pode estar fazendo, doutor? Então, como o Rogério falou, né, o RICE, ele deve ser feito por às vezes algumas semanas, então a melhora não é instantânea, né, não é de um dia para o outro. Então, muitas vezes, dependendo do grau de lesão, esse paciente ele vai ter que ter um repouso por algum tempo e ajuda de profissionais, como ortopedista, fisioterapeuta, né? Não é tão rápido uma recuperação muscular. Uma outra coisa também muito comum é que às vezes o atleta ele lesiona mais de uma vez aquela mesma região do corpo. O que dá para ser feito para evitar esse problema, Rogério? Aí ele tem que fazer realmente um acompanhamento profissional, os exercícios corretos com um educador físico, ele tem que fortalecer a musculatura adequada, porque muitas vezes ele está lesionando o mesmo local por uma biomecânica dele que está com problema, então a gente chama da região proximal, né? Então nós temos que a parte, né, que a gente pode colocar lá, uma palmilha, uso de correção postural, para você não causar pressões, principalmente em joelho, que é o maior risco de lesões hoje, é joelho, tornozelo, pé. Então, nessa parte, às vezes ele está com um problema na pelve, né? Ele está com um problema lombar, então ele está com um problema de uma ordem biomecânica. E aí o ideal para ele era fazer um treinamento, um fortalecimento chamado a musculatura do complexo póstulo lateral do quadril, que abrange a musculatura do glúteo médio e a musculatura também aqui abdutora. Então ele vai fazer alguma coisa para compensar aquela falha ali. Para fortalecer, evitar essa falha da marcha dele, da pisada, é o que às vezes um problema biomecânico está levando e vai agredindo cada vez mais. Então, isso é muito comum, né, no entorse de tornozelo, que é uma lesão muito vista, né? No entorse de tornozelo, as estruturas laterais do tornozelo que agregam estabilidade para aquela articulação, elas são rompidas, muitas vezes até os 3 ligamentos que fazem parte dessa região. Imagino que tenha muita dor. Muita dor, um edema importante, né? E esse tipo de lesão, se não tratado corretamente, leva a uma instabilidade futura naquela articulação. Com o tempo, o paciente ele tem uma predisposição de ter entorses de repetição. Então, é indicado, como o Rogério falou, utilizar algumas medidas profiláticas. O uso de tornozeleiras, nesse caso, é muito bem indicado. Entendi. E fortalecer, aumentar a propriocepção dessa região também na fisioterapia. São medidas que evitam, né, o risco de lesões futuras. Agora, quem já está na prática de atividade física sabe que ela pode se tornar uma atividade viciante. Ela gera prazer, ela gera descontração, relaxamento, ela promove, muitas vezes, o convívio social. E, às vezes, é um martírio para a pessoa ter que parar e respeitar esse tempo de descanso necessário para curar essa lesão. É comum que as pessoas se lesionem novamente por não respeitar esse tempo, doutor? É comum porque o corpo ele não conseguiu cicatrizar aquela lesão. Formou um tecido fraco, frágil e muitas vezes quando é feito um novo estímulo, esse tecido se rompe, né? Então cronifica uma lesão que muitas vezes era muito fácil de ser tratada. É verdade. Olha só, quero convidar você agora para assistir junto com a gente o quadro Raio X, mostrando alimentos que ajudam na prática de esportes.
Olá, tudo bem? Meu nome é Cíntia, eu sou nutricionista e hoje no quadro Raio X nós conheceremos um pouco mais sobre as frutas que vão ajudar no pré-treino e no pós-treino. Primeiro de tudo é importante nós sabermos alguns nutrientes que são essenciais para a recuperação na questão do exercício. Nós temos a vitamina C e o beta-caroteno que estão presentes nos alimentos amarelados, alaranjados, e eles fazem com que os radicais livres que são liberados durante o exercício, eles combatem esses radicais livres, prevenindo envelhecimento precoce, prevenindo o surgimento de câncer e favorecendo o restabelecimento pós-exercício. Então, o que nós temos aqui? Antes do exercício, o ideal também é que nós possamos consumir alimentos com baixo índice glicêmico. Mas por quê? Porque o alimento com baixo índice glicêmico, ele vai liberar a glicose no nosso corpo devagarzinho. E a glicose é o que vai ser metabolizado e se transformar em energia. Então, para fazer o exercício, nós precisamos de bastante energia e o alimento de baixo índice glicêmico vai fazer isso progressivamente. E um exemplo que nós temos aqui é a pera, pode ser consumida de cerca de 30 a 40 minutos antes do exercício. A maçã também é um alimento adequado para ser consumido antes do exercício. Nós podemos citar também o melão, que ele é bem bacana para um pré-treino. E é ideal que seja consumido, como nós já falamos, de 30 a 40 minutos antes do exercício. E a fruta não pode ter muitas fibras, porque senão na hora do exercício ali, a gente pode sentir algum desconforto na digestão, algum desconforto intestinal também, por isso que é importante evitar as fibras. E no pós-treino, nós precisamos recuperar o armazenamento de energia que nós temos no corpo. E a gente recupera com as frutas de alto índice glicêmico. E quais são elas? Nós podemos citar as uvas, que elas têm bastante frutose, o índice glicêmico dela é grande e vai recuperar essa glicose do nosso corpo. Nós podemos citar também o abacaxi, que está aqui bonito no centro da nossa cesta de frutas, e a banana também é um alimento ideal para se consumir no pós-treino. E o ideal é que, terminando o treino, já faça a reposição desses alimentos para que o nosso corpo ele não sinta uma fadiga pós-treino que pode prejudicar o nosso organismo como um todo. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Fiquem com Deus e aproveitem essa variedade de cores e essa variedade de alimentos que Deus preparou para nós para termos uma vida mais saudável. Obrigada, Cíntia, que beleza, né? Inspirada na Cíntia, ó, vou fazer o nosso shake saúde aqui. Se você quiser a receita, entra lá no nosso blog para pegar na íntegra as quantidades, tá bom? E é claro que você pode variar. Agora eu vou triturar. Sempre indico shake para quem não tem muito tempo na cozinha, porque as pessoas perguntam, você come fruta? Ah, não como, não dá tempo de lavar, não dá tempo de picar. Shake é uma ótima maneira de consumir, né? Muito mais fácil. Pronto, tá prontinho aqui. Você pode enfeitar o seu, como a nossa equipe fez aqui, com um mamãozinho, pode colocar um morango. O importante é deixar bem gostoso, tá? E com gelo. Que a Cíntia comentou ainda, né, na matéria, nós vemos o colorido, né, das frutas e cada cor ela tem um mineral específico ali, uma vitamina essencial que dá a cor daquele alimento. E a gente vê aí um shake muito bonito, né? Pois é, então, cheio de vitamina C aqui, viu? Vamos sentar aqui na mesa, meninos? E aí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutor Gabriel, fala pra gente quais são as classificações das lesões. Pode sentar aqui, Rogério, por favor. Então, as lesões esportivas, obrigado. As lesões esportivas, elas, como eu falei, né, o mais comum seria o quê? Lesões musculares, que pode ser desde uma contusão, que seria um trauma direto numa musculatura, um estiramento ou uma distensão. O pessoal às vezes confunde um pouco, mas a distensão, semanticamente, tem o mesmo sentido de estiramento muscular, que é um alongamento excessivo da musculatura, né? Pensando mais na parte dos ligamentos, o entorse de tornozelo, o entorse de joelho, são lesões que
muitas vezes pode ter uma rotura ligamentar e, como eu falei, gera uma instabilidade naquela articulação. Dependendo do tipo de lesão, do grau de energia daquela lesão, o corpo, vamos pensar aqui num futebol, em que tem um contato com o adversário direto, né? Tá. Muitas vezes a lesão é séria, é um trauma forte e pode até desenvolver fraturas ou até luxações, né? Então, as classificações, basicamente, são as lesões musculares, o sistema músculo-esquelético como um todo, o ventre muscular, o tendão, a parte ligamentar e até a parte óssea e as articulações envolvidas. Tá maravilhoso esse shake, não sei se vocês experimentaram, tá muito gostoso, tá bem suave. Faz aí na sua casa e conta pra gente como é que saiu o seu, tá? Agora eu queria saber do Rogério o seguinte, existe a fisioterapia desportiva, o que é, Rogério? É uma área da fisioterapia, dentro desse leque de opções de atendimentos. Então, na fisioterapia desportiva é aquela que está relacionada aos atletas, ao esporte. E ela atende e abrange as principais lesões do esporte. E está relacionada à parte de joelho, de tornozelo e quadril, né, que são as principais lesões. Além do ombro, também que naqueles esportes, vôlei, tênis, então são lesões específicas. E a fisiodesportiva, ela vem ajudar nos tratamentos para corrigir o problema, então ela faz o preventivo, preparando o atleta para ele fazer aquela prática esportiva, e ela trata também após riscos de lesões, descanso do corpo após uma prática esportiva. O fisioterapeuta faz esse reparo tecidual também. Então, tanto na prevenção como também no tratamento de lesões. Isso, esse é o projeto da fisioterapia desportiva. Agora, uma pessoa que se machuca, que se lesiona, doutora, ela deve procurar primeiro o ortopedista para daí então ser indicada para o tratamento com o fisioterapeuta? Sim, porque muitas vezes o tratamento ele é apenas clínico, conservador, que é um trauma leve, vamos supor uma contusão muscular. É uma lesão muscular, mas com gelo, como eu falei, remédios apropriados, muitas vezes o paciente fica bem e rápido, né? Outras vezes não. Vamos pensar no entorse de tornozelo, em que tem uma lesão de estruturas naquela região. Esse paciente ele pode desenvolver uma instabilidade daquela articulação, então a fisioterapia ajuda no sentido de melhorar um pouco a dor do paciente, ganhar a propriocepção e evitar o risco de outras lesões. E muitas vezes a lesão é tão intensa que pode ter lesões de estruturas que requerem um tratamento cirúrgico também, né? Mas assim, uma coisa mais invasiva, mas necessária. Necessária muitas vezes. E a busca até mesmo pelo profissional, pelo ortopedista, está relacionada a pedir exames também, que vai ajudar complementares que ajudam a diagnosticar. Complementar o problema, fazer uma ressonância, muitas vezes, para detectar essa parte. Às vezes a pessoa tem uma lesão de ordem tendínea ou muscular, aí faz um raio-x, não tem tanto benefício. Então, procurando ortopedista, ele vai prescrever... Mais a fundo, então, esse muito comum no entorse de joelho, né? Em que muitas vezes existe a lesão do ligamento cruzado anterior, que dependendo da demanda do paciente, se é um paciente jovem, se tem uma alta demanda, esse paciente vai ser candidato a uma cirurgia, né? E às vezes a demora de procura de um profissional retarda o tratamento e o resultado talvez não seja tão bom. Essa é exatamente minha próxima questão. Eu queria saber, uma pessoa que de repente fica com a lesão ali, ela vai levando em banho-maria, então um dia ela sente mais a dor, ela toma um remédio, faz uma medida um pouco mais assim de tratamento. Aí depois passa o tempo, ela vai empurrando com a barriga aquele problema. Qual é o agravante de se levar adiante uma lesão por tanto tempo? Vamos pensar então, como eu dei o exemplo do joelho, né? Uma lesão de LCA. Esse joelho, o LCA na verdade, ele é um pivô ali da articulação. Ele sustenta a região e evita com que a tíbia ela tenha uma translação anterior. Esse paciente que não procura o atendimento e não trata essa lesão, o risco de ter uma instabilidade até que pequena nessa articulação favorece o aparecimento de artrose. Vamos pensar num prazo de 10, 15 anos, se não for tratado, o paciente ele deixou de ter uma lesão apenas do LCA e agora tem uma artrose, uma degeneração articular, né? Que vai trazer muito mais problema, né? Ele vai querer compensar. Então ele está com o membro lesado, ele vai sobrecarregando o outro membro que não foi lesado. Então às vezes a pessoa começa com uma dor de joelho direito, aí ele não trata, não cuida, aí depois ele começa a dor no joelho esquerdo, porque ele deu uma sobrecarga paralela, né? Então esse é o risco que ele tem, e o pior se ele não tratar cedo, é ficar fora de fazer o que ele mais gosta,
que é o esporte lá que ele faz ao final de semana. Que está fazendo tão bem para a sua saúde. Agora é o seguinte, você já entendeu aqui todos os riscos envolvidos na questão da lesão desportiva. O que fazer para evitar esse problema? Medidas simples, Rogério, que a gente pode tomar para evitar lesões. Primeiro é fazer a prática, que não deixar só para o domingo fazer o exercício, é separar um tempo na semana. O tempo é importantíssimo. A prática do exercício físico. O exercício físico, ele diz-me que eu tenho que fazer pelo menos 30 minutos diários de uma prática esportiva. Então, preparando o meu corpo, ganhando um condicionamento físico melhor. Então, se eu não consigo separar 30 minutos no meu dia, ele pode dividir esse tempo, 15 de manhã, 15 no final do dia, antes de vir para o trabalho, que daí também é compensador. Isso é uma fase inicial. Tá. Porque se ele não fizer esse preparo, ele vai ter sérios problemas posterior. Tá. E antes da prática, alongamento ou depois o aquecimento, previne também, doutor? Previne, mas eu diria que antes disso tudo, a primeira medida seria uma procura de um profissional para avaliar a parte cardiorrespiratória, cardiovascular. Muitas vezes o paciente tem um probleminha que pode ser sanado e se for feito um esporte, por exemplo, esse problema pode se agravar. Então procurar essa avaliação clínica. Alongamento, fortalecimento muscular, tudo ajuda de acordo com a sua modalidade esportiva, né? Então ele tem que ter uma assistência um pouco mais global e não focar apenas no esporte que ele está querendo desenvolver. Com certeza. Olha, Deus deu sabedoria ao homem e a gente está tentando aqui usar essa sabedoria em prol da saúde, em prol do bem-estar. E a gente não pode ignorar, achar que, porque eu estou fazendo uma atividade que é boa, eu vou sair fazendo. Não, a gente precisa desse aparato que com certeza vai trazer mais qualidade. Quero agradecer novamente a participação de vocês e contar com vocês novamente, viu? Olha, esse é um presente da revista, é um presente, é uma revista para você, é um presente da TV Novo Tempo, que é a revista Fique Leve, uma revista que vai tratar do estilo de vida, vai também mostrar o estudo da Bíblia e ela pode ser sua gratuitamente. Acesse o nosso blog novotempo.com para chegar aí na sua casa sem custo nenhum. Vida e Saúde fica por aqui, a gente se despede e até o próximo programa com muito mais Vida e Saúde para você. Tchau! Tchau. E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse daqui? Então clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser muito bom para você.